Boletim do Atlético. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Atlético nesta quarta-feira, o Galo hoje embarcou para os Estados Unidos para a pré-temporada que fará pelos próximos 10 dias. Não vai ser aí um grande período em solo norte-americano, mas vai servir para a expansão da marca, para o Cuca fazer alguns testes e depois retorna para a sequência do Campeonato Mineiro. Os jogadores embarcaram hoje 11 da manhã e a viagem está prevista para ter o término às 9h20 da noite. A delegação atleticana fez uma parada em Manaus para que o avião fosse abastecido e depois seguiu viagem para Orlando. Amanhã o Atlético vai fazer 2 treinamentos, mas antes de passar aqui a programação, vou lembrar da lista de relacionados para essa sequência nos Estados Unidos. O Atlético divulgou a lista dos jogadores que embarcaram para solo norte-americano e nessa lista 3 novidades. O Gabriel Menino e o Patrick, que vieram do Palmeiras na negociação com o Paulinho, e o Natanael. O Natanael foi contratado junto ao Coritiba e ainda não foi anunciado, mas ele está na lista de relacionados. E o Atlético informou que o Natanael só não foi anunciado ainda porque Galo e Coritiba trocam as últimas documentações antes da oficialização do negócio. Então o Natanael tá certo praticamente, só que ainda depende dessa documentação. Ele foi aprovado nos exames, nos testes e viajou com o grupo. Vai ser testado pelo Cuca ou contra o Cruzeiro no sábado ou contra o Orlando City no outro final de semana. Então o Natanael está com o grupo atleticano e se junta aos outros 2 reforços, o Gabriel Menino e o Patrick. Nessa lista de relacionados tem também as presenças do Igor Rabelo e do Palácios. Os 2 jogadores eram cotados para irem ao Atlético Paranaense na negociação envolvendo o Coelho. Como os 2 jogadores estão entre os relacionados, diminui um pouco essas possibilidades, já que a negociação pelo Coelho deve ser concretizada nos próximos dias. E também na lista são ausências o goleiro Gabriel Delfim, o volante Paulo Vitor, o meia Robert, o meia Vitinho e o atacante Luiz Felipe. Esses jogadores vão ficar, melhor dizendo, em Belo Horizonte para reforçarem a equipe que jogará as 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E RW Peças e Pneus. Bom, o Atlético fará 2 treinamentos, amanhã em 2 períodos, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, e na sexta-feira também à tarde, antes de fechar a preparação para encarar o Cruzeiro no sábado, às 5 da tarde em Orlando. E só dando aquela passada nas negociações, nenhuma novidade em relação a Júnior Santos e Coelho. O Atlético tem muito otimismo em concluir essas negociações nas próximas horas. O Galo ainda aguarda o retorno do Botafogo em relação aos 7 milhões de dólares que foram oferecidos. O Júnior Santos, ele não se reapresentou num primeiro momento com os demais atletas no Botafogo, mas hoje pela manhã treinou normalmente e sim está interessado em jogar no Galo. E o Coelho está treinando em separado no CT do Caju antes da sequência da temporada para o Atlético Paranaense. O Galo hoje também oficializou a saída do zagueiro Maurício Lemos, anunciado pelo Vasco da Gama como reforço. O Galo liberou o jogador de graça, tinha mais um ano de contrato, mas vai manter um percentual do uruguaio. Essas as informações do Galo nesta quarta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.